paz do Senhor, crianças, tudo bem? Eu estou muito bem, graças a Deus. Estou muito feliz por estar aqui para mais uma EBD com vocês. Eu sou tia Messia, sou professora da classe do Jardim de Infância da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Estou aqui hoje para que nós possamos ter mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, a melhor escola que existe, não é verdade? E sejam todos muito bem-vindos. Vocês que já são da nossa igreja, que já são da nossa turminha, que já estão matriculados, e vocês que nos visitam também. Sejam bem-vindos, esteja sempre aqui conosco nesse canal, porque aqui a gente tem EBD para todas as idades, todos os domingos, a partir das 9 horas da manhã, vocês podem estar aqui com a gente, convidar seus amiguinhos, seus parentes, para que nós possamos adorar o nosso Deus através da nossa escola bíblica dominical e aprender, né, da palavra de Deus. Amém? Graças a Deus. Bem, crianças, nós estamos no primeiro trimestre de 2022. E a nossa revista, que é essa, ó, ela tem por tema Aprendendo do Começo. E nesse trimestre, nós estamos falando lá do início de todas as coisas, né? Das criações, né? De Deus. E nós já falamos das criações, nós já falamos de dos primeiros homens, né, da Bíblia. E hoje a gente vai continuar. A gente está falando assim das primeiras pessoas ali da Bíblia. A gente está concentrado no livro de Gênesis, né? O começo de tudo. E graças a Deus por isso que nós estamos aprendendo aqui da palavra de Deus. É lá de Gênesis, é da história, mas nós sabemos que tudo na Bíblia é proveitoso para que nós possamos aprender muito mais da palavra de Deus. Amém, crianças? Glórias a Deus. Ó, e você já vai aí deixando o seu like, você vai compartilhando, certo? Para que essa aula chegue para muitas crianças no Brasil, fora do Brasil, né? Isso nós vamos evangelizar através da palavra de Deus. Graças a Deus por isso. Bem, crianças, e assim, sem perder tempo, né, nós vamos já iniciar fazendo o nosso devocional do nosso caderninho de oração em Salmos. Esse caderninho aqui você pode baixar aí no site da igreja, tá? Gratuitamente, e aí você vai ter todos os dias para fazer o devocional. Então, pega seu caderninho, a sua Bíblia, e hoje, que é dia 13 de fevereiro de 2022, nós vamos fazer o nosso devocional aqui do dia 13. Lembrando que no nosso devocional, todos os dias a gente ora pelas crianças de um país onde a igreja é perseguida, onde essas crianças não têm o direito, não têm o prazer de louvar a Deus, de adorar a Deus livremente. E hoje nós vamos orar pelas crianças do país chamado Djibouti. Diferente, né, crianças? Djibouti. Então, vamos lá? Já pegou seu caderninho? Vamos iniciar o nosso devocional, amém? O nosso devocional de hoje, ele se encontra em Salmos 13:5, que diz que há muita alegria naquele que tem Jesus no coração. Isso é verdade, glórias a Deus. E diz assim, ó, eu confio no teu amor, Senhor. O meu coração se alegra na tua salvação. Glórias a Deus. Orando os salmos, Senhor, que desde cedo possamos sentir a alegria de ser salvo por Jesus. Então, que nós, assim, crianças, vocês já desde muito pequenos, né, já possam sentir essa alegria de serem salvos por Jesus. E orando pelas crianças do Djibouti, oramos assim, Senhor, seja com as crianças que sofrem e não podem ter contato com seus coleguinhas por terem se tornado cristãos, que o Senhor tenha misericórdia, né, dessas crianças. Vamos orar, crianças? Pai, te agradecemos, ó Pai, pela vida. Te agradecemos pela salvação, te agradecemos por tuas misericórdias sobre as nossas vidas, ó Pai. Esteja conosco nesta manhã, dá-nos uma aula abençoada, que possamos aprender mais de Ti, ó Pai, que possamos sentir a alegria no nosso coração por termos a Sua salvação, ó Pai. Ó Pai querido, te pedimos também pelas crianças do Djibouti, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de cada uma delas, que o Senhor cuide delas, ó Pai, que o Senhor dê força, Pai, dê sabedoria a cada um, para que não abandone a fé, ó Pai, para que continue crendo em Ti, ó Deus. Ó Pai querido, tenha misericórdia, ó Pai. Esteja conosco, é o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus pelo nosso devocional.
E agora, crianças, vamos também para um momento que é muito importante, né, aqui na casa de Deus, que é o momento de adorarmos a Deus com as nossas ofertas, tá bem? Você pode ofertar na hora que você vem no culto, na igreja, você pode chegar na tesouraria e entregar a sua ofertinha, né, e avisar, ó, é da minha EBD, a minha ofertinha da EBD. Ou você pode pedir um responsável para ofertar pelos canais aí da igreja, o PicPay, o Pix, amém? Então, nós vamos agora, com louvor bem alegre, ofertar na casa do Senhor. Amém? Vamos lá? Meu melhor amigo é Jesus Cristo, pode crer. A sua palavra eu vou sempre obedecer, pois eu sei que Ele tem sempre o melhor pra mim. A vida com Jesus é sempre uma aventura, mesmo na tristeza, sua mão que me segura. E por isso vou me alegrar, vou celebrar assim. Vou louvar a Cristo com minhas palmas, vou louvar a Cristo com meus pés, pois Ele é meu melhor amigo, Ele é demais. Vou louvar a Cristo com minha dança, vou louvar a Cristo com minha voz, pois Ele é meu melhor amigo, Ele é demais. Vou louvar a Cristo com minhas palmas, vou louvar a Cristo com meus pés, pois Ele é meu melhor amigo, Ele é demais. Vou louvar a Cristo com minha dança, vou louvar a Cristo com minha voz, pois Ele é meu melhor amigo, Ele é demais. Batendo palmas, batendo os pés, com minha dança, com minha voz. Batendo palmas, batendo os pés, com minha dança, com minha voz. Tchu, 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 tchuru. 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 Glórias a Deus pelas nossas ofertas. Vamos orar agradecendo a Deus? Pai, te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de ofertar na sua casa, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar cada um que ofertou. E aqueles que não puderam, ó Pai, que o Senhor também esteja, ó Pai, providenciando todas as necessidades, ó Pai. Que o Senhor também possa prover as necessidades da tua igreja, ó Pai, e de cada família que nos assiste neste momento. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, né, crianças? Pelo privilégio que nós temos de ofertar na casa de Deus. Amém? Bem, crianças, vamos agora à nossa aula, né? A nossa EBD. E como a tia Messia falou, então, a gente está falando nesse trimestre, aprendendo do começo, não é isso? Então, nós já tivemos aqui 6 aulas, né? E aí, nessas 6 aulas, ó, a gente aprendeu que o Papai do Céu fez todas as coisas, não é isso? Aprendemos depois que o Papai do Céu fica triste quando a gente desobedece. Aprendemos também como fazer, né? Que quem quer deixar o coração do Papai do Céu feliz. Aprendemos sobre Noé, um amigo de Deus que o obedeceu, não é isso? Aprendemos também na aula 6 daquelas pessoas que tentaram ser como o Papai do Céu e que não pode, não é assim, né? E hoje nós vamos falar de um outro amigo do Papai do Céu, que é o tema da nossa lição de hoje, que vocês já sabem porque já tem na revistinha de vocês. E o tema da nossa lição é Abraão foi amigo de Papai do Céu.
Glórias a Deus. E essa história, crianças, ela está aqui, ó, na nossa Bíblia, tá? No livro de Gênesis, no capítulo 12, versículos de 1 a 9, e no capítulo 17, de 1 a 16. Então, todas as histórias que nós contamos aqui na Escola Bíblica Dominical, tudo que nós aprendemos está aqui, ó, na nossa Bíblia. Amém? E com essa lição, criança, nós vamos ver, nós vamos entender que Deus, ele tem uma promessa para cada um de nós. Ele tem uma promessa para a minha vida, ele tem uma promessa para a sua vida. E por isso nós temos que desejar ser amigos de Deus, porque se nós formos amigos de Deus, nós vamos obedecê-lo e aí ele vai poder cumprir todas as promessas que ele tem para as nossas vidas. Glórias a Deus por isso. E é isso que nós vamos aprender hoje com esse amigo de Deus, que foi Abraão. Amém? Então vamos lá iniciar a nossa aula? Crianças, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Alguém aqui já fez uma viagem bem longa? Responde aí para mim. Eu já fiz umas viagens assim, mais longa, mais distante. Não muito assim, no exterior, fora do Brasil, não. Mas já fiz umas viagens por aqui mais longe. Quem já fez? Tenho certeza que a maioria de vocês já fez uma viagem por aí. Mas, crianças, alguém de vocês já fez uma viagem sem saber para onde estava indo? Não, comigo nunca aconteceu. Sempre que eu viajei, eu já saía de casa sabendo direitinho para onde que eu estava indo. Viajar sem saber para onde está indo? Ah, não. Eu nem sei se eu teria coragem. Ai, meu Deus, acho que não. Deve ser difícil, né, crianças, viajar assim? Você sair sem saber para onde você está indo? Ai, ai, ai. Pois é. Nessa história que nós vamos ver hoje, esse homem de Deus, ele é famoso na Bíblia, sabe? Porque Deus fez muitas promessas na vida dele. Ele fez uma longa viagem. E ele não sabia para onde ele estava indo, porque foi o Senhor que mandou. E sem saber o destino, ele aceitou fazer essa viagem. Ele não sabia para qual lugar que ele estava indo. Então, esse homem se chamava Abrão. No início da história da vida dele, o nome dele era Abrão. Mas antes de continuar essa história, vamos falar o nosso textuário? Quem decorou? Nosso textuário é muito pequenininho e muito simples, tá bom? Então, vamos lá, no 2. 2. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Tiago 2, 23. Mais uma vez. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Tiago 2, 23. Glórias a Deus. Crianças, vocês têm amiguinhos assim? Tem amiguinhos? Gostam de ter amigos? É bom, né, crianças, ter amigos? Aquela pessoa que ajuda a gente quando a gente está precisando, que quando a gente está triste vem fazer companhia para a gente, consolar. Aquela pessoa que gosta das mesmas brincadeiras que a gente consegue na hora que vai brincar, já consegue dividir. Eu vou fazer isso, você vai fazer aquilo, não é verdade? Não é bom, crianças, ter amigo assim? Aquele que está sempre ali pertinho da gente, todos os dias? Então, crianças, é muito bom mesmo ter amigos, vocês estão certos. Mas vocês sabiam que a gente pode ter um amigo melhor do que qualquer amigo aqui da Terra? É verdade, a gente pode sim ter esse amigo melhor que todos, porque esse amigo, ele pode estar com a gente o tempo todo, todo dia, toda hora, da hora que você levanta até a hora que você vai dormir, durante o tempo que você dorme. A gente não pode vê-lo, mas é um amigo que a gente pode ter certeza que ele está ali do nosso lado, sabe? Pois é, ele pode morar aqui, ó, no nosso coração. E o melhor, a gente pode conversar com ele, a gente pode orar. E nessa oração, a gente pode conversar com ele. Olha que maravilha. E vocês já sabem quem é esse amigo que eu estou falando? Isso mesmo, Papai do céu, Jesus, ele é o nosso melhor amigo. Mas criança,
para que a gente possa ser amigo de Papai do Céu, amigo de Deus, amigo de Jesus, a primeira coisa que a gente tem que fazer é obedecê-lo. Aceitá-lo como nosso Salvador e obedecê-lo em tudo. E é sobre um amigo de Deus, assim que nós iremos falar hoje. Um amigo que obedeceu a Deus sem questionar, sem fazer perguntas. Amém? Então vamos lá. Como eu falei para vocês, essa história está aqui na nossa Bíblia. Glórias a Deus. Crianças, a Bíblia nos conta que há muitos anos atrás, lá atrás mesmo, é tanto lá atrás que conta na Bíblia no livro de Gênesis, então é bem lá atrás mesmo. Existia um homem chamado Abrão. Abrão. Ele morava com a sua família numa cidade chamada Ur. Pequenininho o nome, né? Ur. Mas é isso mesmo, a cidade dele se chamava Ur dos Caldeus. Amém? Abraão, ele morava com a sua esposa. O nome da sua esposa era Sarai. Sarai era a esposa de Abraão. Abraão não tinha filhos até então. Então ali, Abraão também convivia com outros familiares, certo? Vamos ver alguns deles. Tinha seu pai, Terá. Tinha seus 2 irmãos, Arã e Naor. Também fazia parte da família de Abraão, certo? E além deles também tinha um sobrinho chamado Ló. Então, aqui eram apenas algumas pessoas da família de Abraão. Abraão vivia ali com seus familiares, seus servos, né? Nessa cidade chamada Ur. Crianças, Ur dos Caldeus, essa cidade de Abraão, ficava na Babilônia. E era um lugar onde as pessoas acreditavam em vários deuses e adoravam esses deuses. Uma coisa que não deixava o nosso Deus, né, feliz com isso, não deixava. E Deus, ele não aprovava, então, o tipo de vida que a maioria das pessoas daquela cidade estavam levando ali em Ur. E então foi aí que Deus ordenou a Abrão que ele saísse daquela cidade, do meio daquele povo, e fosse para uma terra que estava preparada para ele e para sua família, aquelas pessoas que o Senhor diria a ele que deveria levar. E aí, certo dia, Deus disse assim a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação, e eu o abençoarei, e o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Quantas promessas Deus fez para o seu amigo Abraão. Vocês prestaram atenção, crianças? Deus prometeu muitas coisas a ele. Deus prometeu abençoá-lo. Deus prometeu fazer dele uma grande nação. Deus prometeu a ele que ele seria lembrado por todos os povos da terra. Foram muitas bênçãos que Deus prometeu a Abraão. Glórias a Deus por isso. Sabe, crianças, Abrão, como ele era chamado ainda naquela época, ele tinha uma vida confortável. Lá na cidade de Ur, ele era um homem rico. Ele tinha muitos servos, sabe? Ele tinha aqui, ó, muitos bois, ele tinha vacas, cavalos, ele tinha camelos. Ele era um homem rico, ele tinha uma vida confortável ali onde ele vivia. Ur era uma cidade que ficava perto do mar, era uma cidade rica. E Abraão, ele morava ali há muito tempo com sua família. Ele conhecia todo mundo conhecia a Abraão. Ele já estava ali há muitos anos, né? Ele já era acostumado com a vida que ele levava naquele lugar. Ele tinha casa, ele tinha trabalho, ele tinha amigos, ele tinha sua família ali perto, certo?
Mas mesmo assim, Abrão não pestanejou, ele não questionou. Ele disse sim para Deus. Quando Deus disse para ele que ele ia deixar aquilo tudo, sair de perto da sua família, ia para um outro lugar, ele logo disse sim a Deus, porque ele era um amigo de Deus. Então, Abrão foi conversar com a sua esposa Sara. Contou para ela, né, que eles iriam se mudar. E depois ele foi contar para todas aquelas pessoas, para os seus familiares, para o seu pai, para os seus irmãos, que eles estariam de partida. Ele foi lá contar aquela novidade para todas aquelas pessoas. E aí, Abraão, então, provavelmente, né, feliz, porque ele estava ali obedecendo à voz de Deus, então ele definiu, junto com aquelas pessoas que trabalhavam com ele, que ele, Abraão, sua esposa Sara, seu sobrinho Ló, os servos de Ló e os servos de Abraão, eles iriam então se mudar. E aí eles começaram a arrumar toda aquela mudança. Crianças, naquela época, eles moravam assim, ó, em tendas. Né? Eles tinham animais, então eles levavam para um lado, para o outro, e eles moravam em tendas. E quando eles iam mudar, o que tinha que fazer então? Desmontar aquilo tudo, guardar tudo para poder viajar. E vocês acham que lá tinha, naquela época, ônibus, trem, caminhão para fazer essa mudança? Não tinha nada disso. Mas, crianças, mesmo assim, eles não ficaram pensando nessas coisas, não. Eles começaram a arrumar tudo, a arrumar todas as suas coisas. Glória a Deus. O Senhor tinha prometido para Abraão que ia fazer dele uma grande nação e que o abençoariam e que ele seria uma bênção. Glórias a Deus. Mas para que tudo isso acontecesse, era necessário que Abraão aceitasse o chamado de Deus. Era necessário que Abraão obedecesse, não é verdade? Abraão, ele não sabia onde ficava essa terra, para onde o Senhor estava mandando ele ir. Ele nem sequer sabia o caminho, crianças, ele não sabia. Ele também não imaginava como que o Senhor poderia, a partir dele e da sua esposa Sarai, criar uma grande nação. Eles já eram velhinhos e eles não tinham filhos. Eles, mesmo assim, Abrão foi obediente e atendeu o chamado de Deus sem questionar. Ele não se preocupou que ele estava deixando, né, Ur para trás, né, a cidade dele. Ele não ficou ansioso, né, pensando, ai, como que vai ser a partir daqui? Eu vou viajar com essas pessoas, com todas essas coisas, meus gados, meus bois, as tendas, com tudo. Ló também, né, foi junto com ele, seu sobrinho, com os servos dele também, com tudo que ele possuía. Mas Abraão não ficou pensando assim, não. Ficou ali lamuriando, reclamando. Ai, meu Deus, como vai ser? Não, nada disso. Abraão decidiu obedecer. Ele sabia que na obediência ao Senhor, ele viveria todos os dias tendo experiências novas com Deus. Glórias a Deus por isso. Porque é assim, crianças, quando a gente obedece de todo o coração, a gente vai viver uma experiência nova a cada dia, de acordo com a vontade de Deus nas nossas vidas. Então, Abrão, Sarai e seu sobrinho Ló, e seus servos, né, os servos de Ló e os servos de Abrão, viajaram rumo à cidade que o Senhor lhe mostraria. E deixaram Ur para trás. E foram mesmo. Bom, como eu falei para vocês, ele não sabia o caminho, ele não sabia para onde ele ia. O que ele sabia era que Deus iria orientá-lo no caminho certo. Isso aí ele tinha certeza, que o Senhor seria o seu guardador e o seu guia. Glórias a Deus por isso. Sabe, crianças, esta é uma atitude de fé e obediência que todos nós devemos tomar quando o Senhor nos manda fazer alguma coisa.
Eu sei que nós somos muito falhos e às vezes Deus fala para a gente, dá uma ordem e a gente fica pensando, será que vai dar certo? Será que eu tenho que fazer? Como será que vai ser? A gente faz isso, mas a gente precisa aprender, a gente precisa orar, pedindo a Deus para que Ele nos fortaleça, para que Ele nos dê sabedoria, para que a gente receba as ordens dEle e obedeça, para que a gente não fique questionando. Não é verdade? A gente deve sempre acreditar, confiar no Senhor, obedecê-lo com o coração cheio de alegria, ainda que pareça difícil para nós, em algum momento, né? Seguir aquilo ali que Deus está nos determinando. Sabe, crianças, às vezes a gente nem está entendendo muito o que Deus está mandando a gente fazer, mas mesmo assim, nós precisamos obedecer, fazer o que Deus está nos mandando fazer. Glórias a Deus. E como eu falei para vocês, naquela época não tinha carro, avião, ônibus, nada disso não. Sabe como que eles viajavam? No lombo dos animais. Fazia as cangalhas, ia botando as cargas ali, iam a pé, devagar, e paravam, e andavam de novo. A Bíblia nos conta que Abraão, até chegar à terra que o Senhor prometeu a ele, ele parou em outras cidades antes, né? Montava suas tendas, montava acampamento, até que o Senhor ordenava para seguir. Não é verdade? Mas ele sempre foi ali, ó, obedecendo. E aí, crianças, depois de muitos dias de viagem, muito tempo de viagem, finalmente eles chegaram a um lugar chamado Canaã. Era ali, em Canaã, era a terra, a cidade que o Senhor tinha preparado para eles, né? E aí, eles montaram seus acampamentos novamente, ficou ali bonito, tudo montado, como era lá em Ur. Em Canaã, eles foram se estabelecer ali da mesma forma. Era um lugar bonito, muitas árvores, muita água. Era uma terra muito bonita, porque Deus é assim. Ele sempre dá o melhor para a gente. Glórias a Deus por isso. E novamente ali, crianças, assim que Abraão chegou em Canaã, o Senhor falou com ele. E dessa vez, o Senhor falou assim: Abraão, se você for meu amigo, ser obediente e fazer o que eu mando, a sua família será tão grande que você nem conseguirá contar. A Bíblia nos conta que Deus falou para Abraão assim: olha para o céu, veja as estrelas. Você consegue contar? Claro que não, a gente não consegue contar todas as estrelas do céu. Mas o Senhor falou para Abraão que a descendência dele seria daquele tamanho ali, ninguém conseguiria contar. Ele também falou para ele assim: você consegue contar os grãos de areia da praia? Quem consegue? Ninguém. Mas o Senhor falou: a sua descendência será assim, ninguém conseguirá contar. Glórias a Deus por isso. E mais o Senhor falou com Abraão, ele disse: e a partir de hoje o seu nome será mudado de Abrão para Abraão, que quer dizer pai de muitos. E a sua esposa, Sarai, será a partir de agora chamada de Sara, que quer dizer princesa. Glórias a Deus. Deus é tão maravilhoso, crianças, que até o nome, se ele quiser, ele muda para ficar de acordo com a promessa que ele está fazendo para a gente. Olha que maravilha. Glórias a Deus por isso. Deus sabia o que era melhor para Abraão, crianças. Mas ele só deu as bênçãos depois que Abraão obedeceu. Quando ele estava lá na cidade dele, em Ur, que o Senhor falou que ele tinha que partir com sua família para outra cidade, Abraão obedeceu, ele não ficou questionando. Então, todas as promessas que o Senhor fez para ele, elas seriam cumpridas de uma a uma, porque ele obedeceu. E crianças, o Senhor, Ele sabe também o que é melhor para nós, para mim, para você. Ele sempre vai ter o melhor para nós. Mas nós só seremos abençoados se nós obedecermos. Porque não adianta de nada a gente achar que vai ser abençoado por Deus se a gente não quer obedecer, se a gente não quer fazer a vontade dEle, se a gente não quer andar segundo os caminhos dEle. Então nós precisamos obedecer. E com certeza nós também seremos abençoados. Abraão só chegou à terra que Deus preparou para ele porque ele foi obediente, crianças. Ele creu na promessa de Deus. E aí sim, Deus cumpriu sua promessa. Ele chegou lá onde Deus queria, que era a cidade de Canaã, mas ele estava obedecendo a Deus o tempo todo, cumprindo tudo que Deus falava para ele. E por isso Deus foi cumprindo as promessas na vida dele.
Mas sabe, crianças, hoje existe uma grande promessa que Deus fez para nós. A maior promessa do mundo é a que Ele fez para nós e que nós aguardamos ansiosamente. Que é qual promessa, crianças? A volta de Jesus, glórias a Deus. Assim como Abraão e sua família chegou lá em Canaã, a igreja fiel, eu, você, todo aquele que obedecer a Deus também vai chegar lá na Canaã celestial para habitar para sempre com Jesus. Glórias a Deus. A Bíblia nos fala dessa Canaã celestial, uma cidade maravilhosa, onde as ruas são de ouro, o rio é de cristal, um lugar onde não haverá prantos, tristeza, morte, nem dor. Glórias a Deus por isso. Uma cidade que não dá nem para comparar com a Canaã que Abraão foi morar, não, porque lá vai ser muito maravilhoso. A Canaã que Abraão foi morar era uma cidade maravilhosa, mas essa Canaã que nós iremos morar não dá nem para comparar, porque assim, acima de tudo, é a cidade perfeita que Deus tem preparado para nós, para aqueles que o obedecerem. Glórias a Deus por isso, crianças. Mas isso só será possível porque o maior homem da terra foi obediente a Deus, Jesus, o seu filho. Porque vocês já pensaram se Jesus não tivesse obedecido ao Pai? Ele estava lá no céu, sentado ao lado de Deus, enquanto Deus criava tudo que está aqui nesse mundo. Mas quando o Pai ordenou que ele viesse a este mundo, ele obedeceu prontamente, ele não questionou. Mesmo sabendo por tudo que ele passaria por aqui, mas ele obedeceu. Ele veio aqui, ele veio a esse mundo. Ele aqui nasceu, ele cresceu e ele morreu por nós aqui nessa terra. Mas glórias a Deus, ao terceiro dia ele ressuscitou e voltou para o céu, onde ele está lá ao lado do Pai, esperando por nós, graças a Deus. Ele está à espera do grande dia, crianças, quando Deus irá cumprir a sua promessa com nós. E ele vai enviar seu filho Jesus novamente para nos buscar, para que nós possamos estar para sempre com ele lá na Canaã celestial. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus. E você e eu, criança, nós precisamos ter certeza que nesse dia nós subiremos ao encontro de Jesus. Nós estaremos lá na nossa terra prometida. E se você tem essa certeza, ore a Deus, ore ao Papai do Céu para que Ele mantenha seu coração fiel e obediente a Ele. E se você ainda não tem essa certeza, ore agora, aceitando Jesus como seu Salvador, falando para Jesus: Senhor, eu quero te obedecer em tudo, meu Deus. Eu quero ser fiel a Ti, eu quero ser obediente, eu quero ser seu amigo, eu quero ser amigo de Deus. Glórias a Deus. Aceite a Jesus como seu Salvador. E um dia você também estará lá nos céus com Jesus. Para sempre, lá na glória, nós estaremos. Louvado seja Deus por isso. Glórias a Deus. Amém, crianças? Glórias a Deus. Essa foi a nossa aula de hoje, onde nós aprendemos, né, que Abraão, ele foi um amigo fiel que obedeceu a Deus. E você não pode perder as próximas aulas, porque vai continuar falando desse amigo de Deus, onde nós vamos ver que todas as outras promessas que Deus fez a Abraão, elas foram cumpridas. Amém? Glórias a Deus. Então, nós esperamos todos vocês aqui no próximo domingo, nesse horário. Então, agora nós vamos orar para encerrar a nossa aula. Amém? Fecha os seus olhos. Pai, te agradecemos por esses instantes que passamos aqui, aprendendo da sua palavra, Pai. Que ela possa ser guardada, ó Pai, cultivada no coração de cada criança, que nós possamos ser obedientes à Tua palavra, obedientes a Ti, ó Pai, que nós possamos entender a Sua vontade nas nossas vidas. Esteja conosco, guarda, protege, abençoa cada uma dessas crianças, ó Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.